por permissão do Senhor, para que a gente venha meio que valorizar a comunhão que a gente tem que ter, né? Porque até no jardim do Éden, Deus ele nos ensinou e ensinou ao homem o amor e andar com ele todo dia. Que a gente venha valorizar, e aí nessa pandemia mais ainda, que há uma distância, que a gente venha valorizar o aproximo de um dos outros. Amém? Eu leio aqui Mateus 5:1. Essa Bíblia não ajuda em Mateus 5:1. Mateus 5:1 diz assim, ó, o sermão da montanha, amém? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos. Amém? Aí abriu a boca e ensinava a palavra de Deus. Amém? A gente vai falar um pouco hoje sobre porcentagens. Amém? Os 3 passos para ser mais íntimos dos 3: Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Esses 3 passos, irmãos, não é uma forma mágica da gente se achegar. Alguns pontos que a gente pode se aproximar. É uma das formas que a gente tem de se aproximar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ia colocar de Jesus. Só que quando eu chego perto de Jesus, naturalmente eu chego perto do Espírito Santo. E naturalmente eu chego perto de Deus, porque os 3 são um. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um passo para a gente para ser mais íntimo, e a palavra é essa: ser íntimo de Jesus. E como ser íntimo? Porque muitas das vezes, quando a gente estava afastado da igreja nesses dias, né? Antes da gente estar afastado, naturalmente ou normalmente, a gente estava com uma mentalidade de eu chego mais perto de Deus porque eu vou para a igreja. E não é essa a mentalidade que a gente tem que ter. Por quê? Porque eu não chego mais perto de Deus quando eu vou para a igreja. Eu chego mais perto de Deus quando eu tenho uma palavra em mim. E quando eu começo a orar, quando eu começo a me entregar. E dessa forma eu me aproximo e eu tenho intimidade. Amém? E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Como ter 3 passos para a gente ser mais íntimo dos 3, do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. Amém? Primeiro passo parece clichê. Eu sei que parece clichê, mas não é. Primeiro passo, ler Bíblia e orar. A gente serve de falar de intimidade com qualquer pessoa. Você fala, intimidade significa que ela sabe as coisas ruins que eu fiz, as coisas que ninguém pode saber, coisas que eu contei, que eu falo assim, meu Deus, se alguém souber, me detona. Mas a pessoa que é íntima de mim, meus parentes, ou então um amigo muito próximo, ou então um irmão, vai saber. Por quê? Porque eu tenho intimidade. E a intimidade que eu tenho com ele, eu posso falar essas coisas. Coisas que eu não poderia falar para outras, que outros possivelmente iriam me criticar, iriam me julgar, iriam me colocar para baixo, me detonar, jogar pedra, fazer qualquer coisa. Amém? Mas porque eu tenho intimidade, eu consigo contar isso para a pessoa que eu tenho intimidade, e ela não vai fazer. Por quê? Não vai falar ou possivelmente possa me aconselhar, mas ela não vai me condenar. Por quê? Porque eu tenho intimidade. Amém? E falando de intimidade, a gente não pode parar de pensar em jardim do Éden. A primeira coisa que Deus fez no mundo, Ele fez o jardim do Éden e colocou o homem, fez o homem e colocou o homem lá no jardim do Éden. Mas só que Ele não colocou e falou, vai, cuida do bicho, põe nome no bicho, dorme, acorda, come. Não. A Bíblia diz claramente que Deus toda tarde ia lá e passeava no jardim do Éden com Adão. É isso que o Senhor está querendo colocar aí, essa intimidade da gente andar todos os dias com Deus. Amém? Se você parar para pensar, ou parar para pensar não, tem um professor muito estudioso, ele até do 7º dia, da igreja do 7º dia. E ele vai falar que uma pessoa normal, uma criança, se você não ensinar a ela falar, se ela não vê ninguém falando, se ela não vê alguém falando ou foi ensinado para ela, ela nunca vai conseguir falar.
Porque depois que uma criança cresce, né, e ela não consegue desenvolver a fala, ela não consegue falar. Por quê? Os meninos que foram encontrados, os meninos lobos, eu acho, que foram encontrados com aqueles lobos e pegaram ele, foram tentar falar com ele, eles não, a partir daquele momento que eles foram encontrados e tentaram falar com ele, tentaram se comunicar, eles não conseguiram mais falar. Então o que a gente entende? Que para poder eu falar, e hoje todo mundo aqui sabe falar, foi porque a gente viu ou alguém nos ensinou. Teve uma pessoa para nos orientar, para ter intimidade comigo, para me ensinar, ou para ensinar cada um de nós a falar. Assim como andar, assim como amar, assim como ajudar o próximo, entende? E se de alguma forma nós não fomos ajudados, é por isso que tem tanta pessoa machucada de coração, de pai, de mãe, que não teve amor, e elas vêm trazendo esse trauma, essa dor. Por quê? Porque ela não aprendeu quando era pequena, e agora ela vem com essa dor. E é por isso que Jesus, ele vem para nos curar de todo mal que nós temos. E ele traz o amor dele para colocar dentro de nós. O amor que as pessoas não tiveram quando era criança. Amém? É saber ser educado, coisas simples. Saber falar é uma coisa simples. Mas Jesus, ele veio para nos ensinar o básico, simples. Amém? Pessoas machucadas, doloridas. E é isso que essa palavra vai falar sobre intimidade. Eu creio, irmãos, eu tenho certeza que quando Adão estava passeando com Deus no jardim do Éden, Deus ensinava Adão a falar. Deus ensinava Adão a caminhar, ensinou ele a caminhar. Deus ensinou Adão a como colocar nome nos bichos, nome nos bichos. Deus ensinou tudo a Adão para que ele vivesse de uma forma majestosa, gloriosa naquele local, porque aquele lugar era perfeito. Amém? E a gente acha que, a gente é pecador, somos pecadores, nós não vivemos num lugar perfeito, mas ler a Bíblia e orar, eu até escrevi, ler a Bíblia e orar todo dia é andar de mão dada com Deus no jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente acha que não, é porque eu leio a Bíblia assim, morre de preguiça, morrendo. Mas entenda, essa forma você está pegando na mão de Deus e andando, porque a gente acha que por não ter ninguém do meu lado e eu vendo Deus, acha que não tem esse tipo, é simplesmente uma oração e um ler de Bíblia. Não. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu oro a Deus, é eu conversando com Ele. Então não tem como um falar e o outro ficar calado, mudo. Ou então o outro falar e o outro ficar só olhando. Não, é uma comunhão. Tem que ter um relacionamento entre os dois. Amém? Então, ler Bíblia, tem uma frase muito interessante. Um repórter perguntou para um pastor e falou: o que é mais importante? É orar ou é ler a Bíblia? Aí ele respondeu fazendo uma pergunta: o que é mais importante para um passarinho? É a asa esquerda ou a asa direita? Você fala assim: as duas, irmão. Então pronto. Ler Bíblia e orar, nós somos um passarinho. Não adianta, o mais importante não é nem a asa direita nem a asa esquerda. São as duas, para que eu possa voar. Ler Bíblia e orar é nos fazer voar todos os dias. É nos fazer crescer. Glória a Deus. Se elevar, amém? E é fazermos ter comunhão com Deus todos os dias. Amém? Então, ler a Bíblia parece ser um ato normal, mas não é. Eu comecei, faz um tempo atrás agora, eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, 2 capítulos, assim, é o básico do básico, irmãos. E ler no mínimo, e orar no mínimo 10 minutos. Isso eu não estou falando porque eu acho que é o certo, não, eu estou falando que eu estou vivendo, amém? E isso vai estar fazendo uma diferença muito grande. Por quê? Porque a oração e a leitura da palavra, muitas vezes a gente quer saber o quê? Que Deus faça coisas no impossível. Eu oro uma vez, eu leio a Bíblia, 10 capítulos da Bíblia, eu oro uma vez, e aí no outro dia eu desvio totalmente. Aí eu não oro nem em Bíblia, eu fico no outro dia eu já quero fazer missão. Aí não entenda, a gente tem que se manter, ter uma constância todo dia.
de ler Bíblia e oração. Porque Deus só faz, só age naquilo que há todos os dias. Adão não andava com Deus um dia sim, outro dia não. Ele não andava, não, era todos os dias. Ter comunhão e ter intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, é uma vida diária. Amém? Então, para a gente ter esse Espírito Santo, para a gente ter essa intimidade, para que eu fale, para que eu me relacione, para que eu tenha uma profundidade em Deus. Eu estava até vendo uns pregadores pregar, e assim, eles pregam com profundidade. Quando a gente vê eles pregar, você fala assim, nossa, eu quero pregar essa palavra, porque o que ele passou foi tão forte que eu quero pregar também. Mas aí quando eu falo assim, Jesus, por que a gente tem isso? Ele fala, porque eu tenho um relacionamento com eles. Eles não estão pegando algo que é dele, eles estão pegando algo que é meu, porque eu quero que eles peguem. Então entenda, quando a gente lê a palavra, é eu indo até Jesus. E quando eu oro para ele, ler e oração é uma intimidade. Então quando eu busco o Senhor, eu quero uma palavra, eu preciso de uma palavra, que eu quero pregar para tal pessoa, ou então eu quero pregar para multidões, ou então eu quero simplesmente evangelizar. E quando eu tenho essa comunhão, é eu indo até Jesus e pegando algo que é de Jesus e colocando em mim. Entende? Então quando a pessoa prega cheia do Espírito Santo, significa o quê? Que ela tem intimidade. E essa intimidade, com essa intimidade, ela consegue pegar algo que ninguém tem, que só Jesus tem. É por isso que pregadores grandes, esses pregadores mais grandes que pregam com uma profundidade, você fala assim, meu Deus, é porque eles estão buscando e eles têm uma intimidade. E com essa intimidade eles conseguem pegar algo que está em Jesus. E eles trazem para dentro deles, para que eles vivam. E depois, Glória a Deus. que a gente tenha intimidade. Não é, tem intimidade. Não. Essa intimidade, ela vem com o tempo. Você não consegue intimidar. Eu não posso pegar uma pessoa na rua e falar assim, passar 2 dias com ela, vou contar todos os meus podres da minha vida para você agora, porque eu acho. Não. Para você ter uma confiança com a pessoa, para você falar algo, ou então para você contar com a pessoa, demora anos e anos. Amém? Então assim, para que eu tenha um relacionamento sério com Jesus, para que eu me jogue nele, precisa-se de um todo dia, diariamente, ler Bíblia e orar. Amém? Então não adianta eu falar, eu vou lá na igreja, eu vou, porque hoje eu estou sentindo. Não temos relacionamento com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Com esses três, não tem esse negócio de sentir. Às vezes a gente sente algo muito forte, né? Você fala assim, não tem como isso aqui não ser Jesus. Ele passou em mim, ele me tocou. Mas só que relacionamento não é eu sentir, hoje eu estou sentindo, não. Relacionamento não se trata de sentir, se trata de ser verdadeiro, aquilo que a gente está vivendo. Ser verdadeiro, aquilo que eu estou lendo e estou orando. Ser verdadeiro quando eu orar. Muitas das vezes, irmãos, que eu estou vivendo agora, na hora que eu chego para orar, eu falo, uma das primeiras coisas que eu falo é, Jesus, não deixa eu mentir. Por quê? Porque muitas vezes a gente ajoelha e fala, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno de honra, de glória, majestade, e a gente não fala o que aconteceu, porque muitas vezes a gente pecou, falou mal de não sei quantas pessoas, falou não sei de quem, nós somos maus, né, por natureza, ficamos com raiva, com ódio, queria dar na cara de gente. Jesus, a gente não tem, a gente não se fica nu na presença do Senhor. Então, por a gente não fazer isso,